vamos lá. O que a gente trabalhou na última aula foram alguns conceitos importantes da disciplina de linguagem de programação C. Dentre eles, o conceito de variáveis e o conceito de entrada e saída, que eu vou fazer uma breve revisão, né, na aula de hoje. A gente vai passar para exercícios, né, daquela lista que já está disponível no ambiente virtual. Então, a ideia das variáveis, né, como vocês podem lembrar da última aula, a ideia geral de uma variável nada mais é do que um elemento disponível do programa que serve para armazenar o valor que será utilizado durante todo o ciclo de vida do programa a ser executado. Então, é um espaço reservado na memória principal do computador que tem os tipos que estão projetados ali para vocês. Tem estruturas. Esses tipos identificam que informação que eu armazeno lá dentro. Então, o programa fará, em outras palavras, a reserva de um espaço em memória RAM. Isso é um programa antes, eu defino isso antes da construção do programa. E cada um dos tipos que estão projetados ali, eles vão armazenar um caso específico, números ou caracteres, conforme nós podemos ver, sendo que os mais básicos é o tipo inteiro, real e caractere, que estão representados na linguagem C como int, float e char. Cada um deles tem suas variações, podendo ser números positivos ou negativos, seguindo as mesmas regras da notação matemática. As variáveis, ela segue o termo chamado declaração de variáveis, e existe isso em todos os livros de linguagem C disponíveis na nossa biblioteca. E dentre elas nós temos destacado conforme está ali projetado também. Nós informamos sempre o tipo da variável, que informação que eu quero e o nome da variável, colocando um espaço entre eles. Então, o tipo, dentre os disponíveis, inteiro, real, float, inteiro longo, ou outro, e o nome da variável. Aqui, após o nome da variável, pode existir mais de uma variável, como a gente viu na última aula, só que sempre deverá ser encerrado com ponto e vírgula, como todo e qualquer comando na linguagem. Alguns exemplos básicos, que a gente já fez isso várias vezes. Definir uma variável chamada número inteiro, do tipo int, e uma variável chamada número real, do tipo float. Essa é a forma geral da declaração. Para quem ainda não entendeu, qual é a ideia geral da variável? Então, armazenar uma informação que será útil na sequência, na condução do programa. E esta informação ela vai ser compreendida pela linguagem como um elemento que está externo, que eu estarei utilizando no momento oportuno. Então, dado ali o exemplo da última aula, né, só para exemplificar, o que o programa faz? A partir do momento que existe uma declaração daquelas três variáveis que estão explicitadas ali no slide, nós temos basicamente uma reserva de espaço, como nós podemos ver, simbolizado por cores diferentes. Não necessariamente cada célula dessa tabela que representa a memória do computador, não necessariamente ele vai ocupar um espaçozinho só, é apenas uma representação geral de como que nós estaremos organizando. Então, para ficar mais claro, nós teremos a definição dessas três variáveis e as reservas serão feitas na medida que o programa precise delas. Quando um dado é armazenado, o que fica fácil de entender? O programa vai buscar automaticamente traduzindo. Eu quero buscar o valor que está armazenado na variável chamada de num1. Então, o que o programa faz? Vai até a memória, porque ele alocou isso anteriormente, vai até a memória e consulta na memória do computador o valor que lá está armazenado. E pode ser qualquer um deles, se é que tenha sido feita a chamada inicialização do valor, ou seja, a gravação de um dado dentro desse espaço alocado pelo programa. Detalhe importantíssimo, o dado que vai ser gravado ali dentro, no nosso caso nós temos os números 10 e 20 para representar no 1 e no 2, eles deverão ser equivalentes ao tipo criado pela variável. No caso, tem que ser tipos inteiros, ou seja, a informação tem que ser números que sejam equivalentes a números inteiros para essa situação. A atribuição de valor é dada pelo sinal de igual
também chamado de recebe, né? Pode usar lá alguns termos, notações lá algorítmicas. Então nós temos o sinal de igual, que faz a atribuição do valor a uma variável qualquer, e claro que a atribuição é dada, nesse caso, nome da variável, sinal de atribuição e valor que ele receberá. Como nós temos no exemplo, no 1 recebe 10, e o ponto e vírgula no final, ou seja, ele vai até a memória e grava essa informação para posterior utilização. Então o que o programa faz? Ele pega lá no espaço armazenado e busca onde que está a posição do 1 e armazena o valor naquele local para depois ele poder utilizar. Isso a gente viu na última aula. Então, um exemplo de programa, como nós vimos isso mais rapidamente, a definição de 3 variáveis, chamada de evento, medida em tempo, cada uma com os seus tipos, e as atribuições de valores apropriados em cada um deles. O que nós temos que tomar cuidado nesse caso? Encerrar os comandos com ponto e vírgula nos locais apropriados, desde que não tenha continuidade de nomes, e cuidar com o case sensitivo da linguagem C, visto que palavras reservadas como main, int, char e tantas outras deverão ser escritas em minúsculo. Tudo bem até aí? Basicamente revisão. Falamos também do printf, né? Ou seja, eu posso fazer a substituição. O printf é aquele comando de saída de dados, representação. Lembrando que nós estamos trabalhando numa linguagem de programação que é basicamente texto. Não tem interface gráfica, a não ser uma tela que aparece do DOS, que exibe informações no formato de mensagens. Mas e se eu quiser representar o valor que está armazenado numa variável, e esse valor é numérico? E se eu quiser representar um texto que tenha sido gravado numa outra variável qualquer? Esta representação é dada pela substituição em caracteres apropriados, né? Chamados caracteres, né, de variação. E nessa situação nós temos ali o %d e o %f, que o compilador entenderá da seguinte forma: neste lugar aqui não é um texto, %d não é um texto válido, e sim o valor que será substituído para uma variável ou um número puro, informação pura. Então ele vai substituir aqui, como nós temos, ele substitui o chamado caractere coringa, ali %d, pelo valor que está armazenado em evento, da mesma forma que ele fará com o %f no valor tempo. Aí pode surgir a pergunta: e se porventura eu não estiver representando valores como estão ali, eu tenho só %d e %f, mas fora das aspas eu não tenho nada, o que vai acontecer? Vai dar erro? O compilador vai dizer assim: erro, falta informação. Não é. Não. Então tem que ficar claro para vocês, é outra pegadinha muito comum. O que acontece se porventura eu tirar evento e tempo dali, deixar sem nada? Eu fecho parênteses logo após o fecha aspas, depois do %f. O que vai acontecer? Ele vai compilar normalmente, vai executar o programa e vai exibir uma informação totalmente doida. Tá? Para não dizer que não exibe nada. Então ele não fará diferença para o comando printf, porque o printf foi executado completamente. O que ele precisa? De uma string. Ele depende de uma mensagem sendo exibida. A mensagem foi exibida, ponto. Se ela não teve a substituição adequada de valores ou informações que ele precisava, é um outro problema. O que tem que ficar claro é, obrigatoriamente, você colocou um caractere especial como esse, %d, %f, %c e tantos outros, dentro do printf, você é obrigado, é uma regrinha básica. Os livros não trazem isso. Se você colocar um %d ou qualquer outro equivalente para exibição de valores numa mensagem, você tem que ligar a seguinte situação: eu tenho que obrigatoriamente colocar qual informação que eu quero exibir no lugar dele. Sempre é igual ao de variável. Variável, a regra não é tipo de dado, nome da variável, ponto e vírgula? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Então se isso é uma verdade, vale a mesma coisa que o printf. Colocou qualquer caractere coringa, %d, %f, %c, %s ou tantos outros, você tem que já saber de cara que obrigatoriamente do lado de fora das aspas você tem que ter um valor que ele substitua. E nesse caso é o valor vindo de uma variável. Tudo bem? Então o que ele faz?
O programa vai até lá, consulta o valor que está armazenado no espaço reservado pela variável e substitui para a exibição posterior. Tem uma pergunta. Ali no comando get, o equivalente system pause lá é a mesma coisa? Mesma coisa. A função até perguntou do get. Qual a função do comando get? O comando get ele serve para aguardar, dar uma pausa dentro do programa. Então é similar ao system pause, que existem tantas outras linguagens. Tá? Ele vai ficar aguardando uma tecla ser pressionada para que haja continuidade no comando posterior. Pode ter uma sequência de outros comandos na sequência, né? Pode ter uma série de comandos na sequência. E esta série ela pode ser interrompida no determinado momento, quando você tem um get, um comando desse jeito. Aí eu falei, só para a gente poder fechar aquela contextualização da última aula, a atribuição de valores. Isso aqui vai ser muito útil para um exemplo que nós usaremos aqui na aula, num dos exercícios. Tá? Então notem que a atribuição pode ser de um valor numérico para a variável ou de variável para a variável. O que ele faz? Atribui o valor da variável, então ele faz de trás para frente. No 1 recebeu 10, então no 2 receberá 10 da mesma forma, que é o valor que foi armazenado anteriormente para essa variável no 1. Então a atribuição pode ser de variável, de valor para a variável ou de variável para a variável. Também isso é possível. Tá? Os operadores aritméticos que a gente trabalhou, todos eles disponíveis aí, básicos, né, da soma até a divisão, o incremento e o decremento, que servem para aumentar um valor ou reduzir um valor. Isso a gente já viu na última aula, são os elementos básicos, os operadores que nós dispomos para fazer cálculos. Evidente que existem funções declaradas numa biblioteca especial chamada de math.h, e aí tem várias funções como raiz quadrada, o quadrado do número, né, o valor cúbico e tantas outras situações que a gente vai estar vendo aí no decorrer das aulas. Mas o que é importante é que o básico está representado nesta tabela. Funções adicionais serão aprovadas, assim como tem a função printf, tem outras funções dentro da linguagem que fazem ações ou atividades diferenciadas. O incremento que a gente já falou, faz a soma de um valor, né, no caso do incremento, ou reduz um valor, também vai ser útil num dos exemplos que nós estaremos realizando aqui na disciplina, no dia de hoje. Aí nós chegamos na parte principal, tudo bem aí? Nada mais fizemos do que uma revisão geral do que a gente viu aí na semana passada. A entrada e saída de dados é dada dessas duas formas, são os conceitos mais básicos da linguagem. Não são as únicas maneiras de atribuição de entrada e de recuperação de dados. Existem outras funções disponíveis na linguagem, sei que não é o momento agora, né? Não é o momento oportuno. Mas basicamente o que nós temos printf e scanf são as duas funções mais simples de todas, vocês têm que saber de cor e salteado como funciona. Printf exibe o retorno e o scanf serve para que nós tenhamos o armazenamento de dados dentro de uma variável declarada. Então, as duas formas de gravarmos valores numa variável, as duas maneiras são ou por atribuição direta, como nós vimos em slide anterior. Então é o sinal do igual, o recebe, né, variável igual valor, ou recebe valor, ou através do scanf. Mas qual que é a principal diferença das duas? Já que as duas servem para armazenar um valor de uma variável alocada anteriormente. Qual que é a diferença do scanf com uma atribuição direta? O scanf vai pedir para que o usuário informe aquele valor para quem está usando o programa. A atribuição direta, o nome já está dizendo, vai ser realizada dentro do programa e você não tem como mexer. Uma vez compilado e executado o programa, você precisa modificar o valor atribuído anteriormente para poder ter um valor diferente. Na atribuição via scanf, você faz um caso um pouquinho diferente. Você aguarda que o valor seja digitado. Fica mais flexível ou fica variável. Ok? Então, as duas coisas servem para gravar valores lá dentro. A diferença básica é que o scanf tem uma flexibilidade um pouquinho maior do que na atribuição direta. A expressão básica, que é a sintaxe geral do scanf, está representada aí no slide. Nós temos que obrigatoriamente colocar dentro de parênteses a expressão de controle, e a expressão de controle é dada pelos caracteres especiais, os mesmos usados no printf para exibir
%D, %F, que são os mais usados. %D para valores inteiros, %F para valores com vírgula, valores com ponto flutuante. Então vai aqui dentro de aspas. E vírgula é o segundo parâmetro. Lembrando, vocês devem lembrar da descrição lá de parâmetros, certo? Lembra de parâmetro? Parâmetro para uma função é o que está dentro de parênteses. As funções elas podem ter um ou mais parâmetros. Elas podem ter, melhor dizendo, ou não. Variam. O scanf existem 2 parâmetros básicos obrigatórios. O valor chamado expressão de controle, dentro de aspas, coloco %D, %F para identificar que valor será gravado, e a lista de argumentos que serão os valores a serem armazenados dentro das aspas, ou seja, a substituição. Então, num deles, o primeiro, eu identifico que tipo de valor que vai, e no segundo, aonde que eu vou gravar. É mais ou menos isso. Como nós temos o exemplo, scanf, %D, idade. Olha uma situação interessante, o e-comercial obrigatório. A grande parte dos programas onde dá problema está ali. Esquecimento da colocação do e-comercial. O e-comercial identifica um endereçamento. Como é que o programa vai saber onde gravar? Ele diz para o compilador, olha, substitua ou grave o valor que o usuário acabou de digitar no endereço localizado da variável chamada idade do tipo inteiro, porque eu sei que é inteiro porque é %D. Eu consigo saber disso? Todo mundo está acompanhando? Tá. Então, se eu olho ali na descrição, na lista, na expressão de controle é %D, eu já sei que o tipo de dado da variável idade é inteiro. Aliás, ela deve ser inteira. Obrigatoriamente tem que ser inteira. Se ela é efetivamente é um outro problema. Então, não esquecer que a sintaxe geral é essa aqui, a expressão, conforme está no exemplo dessa última linha, ela destaca bem como que eu armazeno. Então, isso aqui a gente já falou, né? Então, tomar cuidado para não esquecer de informar aquele e-comercial, para identificar, no caso desse exemplo ali, a variável ano, declarada anteriormente como inteiro, mais uma variável chamada idade. Então, olha como a gente faz para gravar ou armazenar valores numa variável. Daquela forma, printf informe seu ano. O que vai acontecer? Vai ficar piscando na tela para o usuário aquela mensagem, esperando que ele digite um valor apropriado. A partir do momento que ele faça a digitação e pressione Enter, ele vai armazenar uma informação válida, evidentemente, o valor numérico, como está pedindo, ele armazena o valor digitado nesta variável ano. Aí faz aquele processo de slides anteriores que eu mostrei. Vai lá na memória, grava o valor e deixa armazenado. Para quê? Para uso já na linha seguinte. Ó. Poderia ser lá para baixo, poderia ser na linha número 1000 do programa, não importa a posição em que ela se encontra. O que importa é, após a digitação desse valor da variável ano, que armazenamento ele vai ser usado lá para frente. Armazenou e vai ser usado já na sequência dessa expressão aqui algébrica, a idade igual ao ano menos o ano, né, que foi digitado pelo usuário. Né, que ano que você nasceu, menos aquela, para descobrir quantos anos ele tem, sabendo que o ano seria 2005 para este exemplo. E a exibição final, conforme o printf que a gente já mostrou anteriormente, substituindo aquela expressão %D pela variável idade, né, seria mais ou menos a mesma coisa. Em outras palavras, eu podia ter trocado idade por um valor fixo. Podia ou não? Podia. Porém, eu teria que saber exatamente qual é o valor que eu teria que representar ali. Então, vai ser um valor fixo. Nesse caso, nós usamos um valor variável, que seria um valor calculado. Tudo bem? Aí nós temos ali as várias formas de transformação de entrada e saída, que servem tanto para printf quanto para scanf. Tanto para leitura quanto para saída, para exibição. Cada um deles tem suas variações, armazenam mais ou menos valores. É o caso do int e do long int. O int armazena um valor bem menor do que o long int, que é o valor de bilhões, né, na casa de bilhões, enquanto que o anterior é de milhões. Dá torno de 2 bilhões e outro 2 bilhões aproximadamente. Só como curiosidade. Por que uns são signed e outros unsigned? Na verdade, só o tipo de organização da própria memória. Na verdade, o que vocês têm que saber especificamente? Os tipos básicos ou gerais. Né? Então, a definição de signed e unsigned é apenas para identificar um tipo especial de endereçamento, né, para o próprio compilador.
Bom, vamos passar aqui e depois nós retornamos. Nós falamos na última aula das variáveis, de escopo, tudo bem até aí? Tudo, né? Só revisão tem que estar mesmo. Nós falamos de escopo das variáveis, de posicionamento, onde que as variáveis elas podem se encontrar. Elas podem localizar-se dentro do bloco principal. Linguagem C, ela é indicada como bloco main, que é o bloco principal. Praticamente todo programa em C precisa ter, porque pode ser uma biblioteca. E se ele for uma biblioteca, não vai ter main. Ele vai ter apenas chamado do procedimento, ou de uma função a ser executada. Então não vai ter main. Mas praticamente todos os programas precisam ter a funçãozinha main, que é o bloco principal. E fora do bloco principal poderão existir outros elementos adicionais de suporte ao próprio programa. Para que isso? Para a organização. Por isso que nós comentamos na última aula de escopo de variáveis. As variáveis locais e as globais. Locais, aquelas que se encontram mais próximas do código ou internas ao código, e globais, aquelas que têm acesso por todo mundo. Uma variável que é local só tem acesso pelo código interno, e uma variável que é global tem acesso por todos os outros códigos existentes. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que nós temos maneiras de criar o código de uma forma diferenciada. E como nós indicamos, o bloco principal, o bloco main, além de ser o principal, ele é o disparador de outros elementos chamados procedimentos. Então nós temos uma estrutura um pouquinho diferente de organização. Vamos lá então. O que é esse tal de procedimento? Para que ele serve? O procedimento nada mais é do que um código separado do bloco main. Ele está fora do main, com uma organização similar. Então se nós pegarmos e olharmos o código do main, ele está lá organizado. Main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves para iniciar início e fim de código. Tudo que está em volta desse abre e fecha chaves, ele identifica o código que está lá dentro. O procedimento faz uma porção diferente desse código, ou seja, é um elemento separado. Por exemplo, nós fizemos na última aula o programa das 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Nós poderíamos ter um código separado, ficou tudo num só, tudo na sequência, fez a soma, fez a subtração, multiplicação e divisão, uma linha após a outra. Mas nós poderíamos ter porções diferentes para melhor organização e visualização. E essas porções diferentes dão-se o nome de procedimento. Eu organizo o código, fica mais visível. Evidente que aumenta mais linhas do meu código. Evidente que torna cada vez mais onerosa a tarefa de edição do código. Porém, fica mais fácil para a manutenção. Eu consigo enxergar onde que está o problema, de uma forma mais fácil. Então ele segue as mesmas orientações de construção do código do main, porém escrito num bloco diferente. Lembrando, cada bloco separado desse vai ter que ter um nome. Notando, nós temos o nome main ali. Então esse nome já está reservado, não existe outro main, é único. Então eu posso ter outros nomes. Né? Nome procedimento 1, procedimento 2, procedimento 3. Cada um deles com um código separado. Aí vem a pergunta, mas para que eu uso isso? Para que eu possa separar porções de código que, ao invés de ficar tudo no main misturado, eu simplesmente no main faço a chamada por um código separado, isolado ou diferente. A sintaxe geral para a criação do procedimento está ali, ó. Void, nome do procedimento, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e logo aqui dentro dele vem o código em si. Então seria, por exemplo, a soma de dois números. Então nós teríamos ali um void de adição. Nós receberíamos os números que seriam feito o cálculo aqui dentro. Eu separo ou identifico. Aí surge aquela questão das variáveis locais e globais que nós falamos lá na última aula. Como que é feita a execução do procedimento? Então, o que acontece? O procedimento é um código isolado no main, ou seja, tem ali, entre aspas, com vida própria. Por que vida própria? Porque ele independe, ele pode ser, nunca seja chamado. Imagine a situação assim, eu tenho um menu de opções. E nesse menu eu indico qual código que eu quero executar naquele momento. Então você tem uma série de opções, é igual você tem lá uma máquina de refrigerante. E você escolhe qual das marcas, né, e sabores que você quer. Então você vai escolher uma delas naquele momento, né, uma por iteração. É isso, mais ou menos a mesma situação que funciona no menu, dentro aqui da linguagem. Diferente da linguagem que vocês estão acostumados aí com o sistema operacional gráfico,
onde a interação é feita com o mouse, muitas vezes, ou tecla de atalho. Numa linguagem como a linguagem C, a interação é feita com o teclado. Você digita um valor, um caractere, uma informação que identifique a operação que você quer executar naquele momento. Então ele somente vai ser executado, o código, se o main realiza a chamada. Sempre o disparo é feito pelo main. Outro detalhe, um procedimento pode chamar outro, mas para chamar o inicial, é o main que faz esse disparo. Isso tem que ficar claro para todo mundo. O procedimento main faz o disparo das operações. Ponto. O procedimento pode chamar outro, mas ele somente será invocado se inicialmente o principal fez a sua chamada. Então, para que possa executar o procedimento, basta digitar no bloco main o nome daquele que você quer executar. Só digitar seu nome, abrir e fechar parênteses e ponto e vírgula, como vem no exemplo da sequência. Então, se eu criar um procedimento de nome adição, basta que eu indique o seu nome lá no meio. Detalhe, o nome do procedimento não pode ser de palavras reservadas. Palavras já conhecidas, como tipos de variáveis, como o próprio main e tantas outras que a gente vai estar conhecendo aqui na disciplina. Então tem que ser um nome que seja identificável de uma forma simples, fácil e direta. Senão não faz sentido criar. Então o exemplo, né, conforme está no slide aí, como que eu executo o procedimento? Então eu criei um procedimento lá, chamado meu procedimento, com o seu código indicado, e a chamada é feita lá no meio. Então o meu procedimento, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O que vai acontecer? Quando chegar nesta linha que está indicada, o main vai automaticamente solicitar a execução do código que está ali representado nesse procedimento daquele nome. Então é uma forma direta, objetiva e automática. Não existe outra maneira. Esta é a única que tem. Então a chamada ela é direta assim. O código que estará representado dentro desse meu procedimento, aí vai de acordo com a criatividade de cada um para a finalidade que ele foi escrito. O que importa é apenas aquela porção que estará aquele pedaço de código, é o caso. Se eu criar um procedimento para somar dois números, é naquele pedaço de código que eu farei a soma desses dois números que venham ser informados aqui no programa ou não. Tudo bem? Professor, se tirar os parênteses, ele não chama? Não. A informação é obrigatória, porque todo procedimento, né, por mais que vou até adiantar um conceito que a gente vê na sequência, mas já para identificar melhor, para que servem os parênteses? Para identificar que existirão parâmetros. Neste caso, como você pode ver, os parênteses estão vazios, não tem parâmetro nenhum, não tem nada definido. O que é um parâmetro? Nada mais é do que uma variável definida lá dentro, tá? Em linhas gerais. Mas, e esse procedimento que não tem, eu posso suprimir os parênteses? Não, é uma regra geral da linguagem. É obrigatório, por mais que não existam parâmetros, eu sou obrigado a deixar os parênteses identificados ali, conforme está representado no exemplo. Tanto na sua criação, quanto na sua descrição, ali, na sua chamada dentro do bloco main. Outra curiosidade, por que eu tenho que usar void? Eu sou obrigado? Sim. Void identifica a mesma coisa que vazio, ou sem retorno. O procedimento é aquela porção de código que executa uma série de instruções, mas não vai dar retorno nenhum para o programa. Ou seja, quem fez a chamada dele lá no main não vai receber retorno, ele simplesmente posiciona para a execução desse procedimento em particular e executa o código que está lá dentro. Ele não retorna valor para ninguém. Entende? Então ele vai estar falando o que é o retorno, o que não tem retorno, quando que tem, quando que não tem, mais para frente. Mas só para identificar por que do void? Porque o void identifica que essa instrução não terá retorno para nada. Ela executará uma porção de código interna que servirá para resolver algum problema específico, mas ele não vai devolver aqui na linha meu procedimento dentro do main, ele não vai devolver um valor para ele. Os valores serão gravados aqui internamente dentro desse meu procedimento. Compreendido? Então ele simplesmente serve para chamar. Professor, se colocar o nome de uma variável com o mesmo nome do procedimento, vai dar erro ou não? Com o mesmo nome, sim. O que você pode ter é variáveis de nomes diferentes, uma definida fora do procedimento e uma dentro. Não vai dar problema. Mas se você definir uma variável, o mesmo nome que você define no procedimento, vai dar erro.
Os operadores relacionais, que só para adiantar, os tipos de comparações, quando que eu uso esse operador, a gente vai estar no momento oportuno para comentar sobre eles, mas já falando uma curiosidade, eles são utilizados para efetuar comparações. Vocês devem ter trabalhado com planilhas do Excel, devem ter trabalhado com uma funçãozinha chamada C no Excel, ou a função ou a função E, ou tantas outras. Nada mais são do que comparações entre valores. E as comparações são feitas baseadas nessa sequência ali de instruções. É igual a mesma situação da notação matemática, né? O número menos 5 é maior ou menor a 3? Né? O número 3 é maior, menor ou igual ao módulo de 3? São situações que funcionam igual na matemática, vai funcionar aqui. Para que servem os operadores relacionais? Para comparações entre valores, que serão armazenados dentro de variáveis ou valores puros. Quero verificar, por exemplo, qual que é o maior de dois números informados pelo usuário. Eu vou usar um operador relacional. Eu quero verificar se são iguais os números. Se o número é igual a 0, então, automaticamente eu tenho que usar um operador relacional. Então, basicamente, é só para uma anotação, só a título de curiosidade, mesmo porque os livros trazem isso, e no momento mais apropriado a gente volta a conversar. É só como uma motivação que a gente vai ter lá para frente. Então, a função dos operadores é usar para comparação entre dados. Então, eu tenho uma informação geral e eu comparo com uma outra, e esses operadores eles são sempre chamados de operadores binários, ou seja, eles precisam de dois valores. Informação A, operador relacional, informação B. Sempre dessa forma. Podendo ser qualquer um desses 6 que estão descritos aí na tabela. E os operadores lógicos que servem para comparativos adicionais. Se o olho for azul e o cabelo for amarelo, então faça alguma outra coisa. Então o lógico vai servir para que você case informações gerais. Né? Podendo ser operador E, operador OU e operador NÃO, que nega todas as informações anteriores. Os mais utilizados são os dois primeiros, né? O E e o OU, que na linguagem C são representados desta forma, né? 2 E's comerciais para a informação e 2 informações ali, pipe, né? 2 barras verticais para a representação do comando OU. Mais uma vez, eles são usados adicionalmente aos operadores relacionais. Tá? E aí a gente vai estar tratando mais para frente como e quando e em que momento que eu uso cada um deles. Não estou conseguindo acesso à internet. Já vamos lá resolver. Vamos passar aqui, depois nós retornamos aqui nas expressões. Bem, vamos lá para uma lista de exercícios, depois nós retornamos com aquelas expressões básicas. Até aqui tudo bem? Sim. Objetivo da aula então final, que nós vamos ter agora na sequência. A realização dos exercícios que estão disponíveis lá no Moodle. Né? É uma lista com vários exercícios, são 13. Não faremos todos, evidentemente, faremos alguns deles, mas a título de treinamento mesmo. Tá? Então, vamos lá. Conseguiram acesso lá no Moodle? No Moodle? No ambiente da disciplina. Conseguindo, eu quero que vocês abram ali lista de exercícios 2. Qual é a chave de inscrição, professor? Ele solicitou chave? Então, basicamente, o que nós precisamos para resolver o exercício do número 1 dessa lista, que solicita, leia o número e faça a exibição do quadrado do mesmo. Então, se eu tenho a leitura do número, o que vocês têm que entender? Eu vou ter que solicitar para o usuário um valor e armazenar esse valor para uso na sequência. Então é preciso que entenda o seguinte: se está solicitando
leia o número e exiba o quadrado do mesmo, então essa leitura deverá ser feita em algum lugar. Essa leitura vai ser feita dentro de uma variável. Sempre, a regra é essa. É a receitona de bolo aí para vocês. Toda vez que o estudo de caso ou problema solicitar, efetua a leitura e realize determinada operação, você vai ter que gravar esse valor dentro de uma variável. Não importa o tipo, isso aí é o de menos. O que importa é que seja gravado o valor. Agora, não adianta dizer, e se eu gravar como um char? Começar a fazer cálculo com um caractere. A mais A dá 2A? Não. Né? Dá erro. Então, o que tem que ser feito é ler o valor inteiro, já está explicitado, está entregue inteiro. Então, nós vamos ter que definir uma variável inteira, solicitar para o usuário a digitação. Eu solicito como uma mensagem printf e eu gravo de que forma? Com o scanf. Gravei o valor na variável, do tipo apropriado, e aí realizo a operação para apresentar o quadrado do mesmo. Então, abrindo lá o Code Blocks, nós vamos criar um novo projeto. Professor, sempre precisa criar um novo projeto ou pode ser Pode reaproveitar o projeto, mas para ficar mais organizadinho é bom ter um projeto novo. Então, crio um novo projeto. Não vou mostrar mais. Do tipo C. Vou colocar o nome de quadrado de número. Lembrando que a própria ideia já traz uma configuração prévia, por mais que nós não venhamos a utilizar. Deixemos de lado. Então já está escrito. Eu tenho que ter uma variável inteira, número, que vai ser solicitada para o usuário. Como o usuário vai informar esse valor no momento oportuno, então eu não preciso fazer a inicialização nesse momento. Se eu fosse usar a variável inicialmente, eu precisaria inicializá-la. Então, a inicialização do valor da variável será dada pelo próprio usuário. Ele vai digitar um valor no momento que ele achar apropriado. Para que eu possa gravar o valor na variável, como eu falei, eu tenho que emitir uma mensagem para o usuário dizendo: olha, meu amigo, informe um valor para que eu calcule o quadrado para você. E isso eu faço usando a funçãozinha printf, conforme a gente já falou anteriormente. Dá para usar de baixo. Informe o valor ou de um número. Detalhe, é interessante, isso não é obrigatório, não vai fazer diferença nenhuma, mas é interessante que coloquemos uma barra de espaço ali no final, né, para que ele dê um espacinho a hora que for exibir a mensagem, como vocês já puderam perceber em exemplos anteriores, para não ficar grudado. Senão você fica confuso, não vai formar um número assim, ó, 13, vai ficar junto, vai ficar meio estranho. Então, para não apresentar tudo junto, dá um espaço, não custa nada. Aqui, basicamente, só vai exibir a mensagem para o usuário. Vai exibir, quando eu executar o programa, ele vai mostrar para mim, para que eu informe lá o número. Não vai fazer nada além disso, como vocês bem sabem, o printf só exibe informações. Ele não faz absolutamente mais nada. Posso ter cálculos no meio dele, mas não é sua principal função. Eu tenho que gravar o valor nessa variável número. Então a gravação, vocês já comentaram, é feita através da funçãozinha scanf, que depende de dois parâmetros. O primeiro é a expressão de controle, que identifica que tipo de dado que eu tenho que usar para gravar. Nesse caso, como é um inteiro, eu uso 1%d. Se fosse um número real, eu usaria %f e assim por diante para cada um dos tipos. Segunda informação que eu dependo no scanf é local onde eu armazeno. E o local eu sempre identifico com o e-comercial e o nome da variável que vem na sequência. E-comercial número. Ok? Então, ponto de partida. Conforme estava lá no exercício, leitura do número inteiro. O que eu fiz? Scanf, fiz a leitura do número inteiro. O número é uma variável do tipo int, então automaticamente
Tá tudo certo até aqui. Quando eu executar o programa, digitar um valor e pressionar Enter, automaticamente ele será gravado um valor apropriado para esta variável. Próxima atividade, então etapa 1 foi vencida. Li o número. Próxima atividade, realizar o quadrado do mesmo, que pode ser feito de N maneiras. Vou usar a maneira mais fácil. Fazer o cálculo do próprio printf, exibindo o resultado no próprio dele. Poderia definir uma variável aqui, quadrado, que armazenaria o valor do quadrado do número, mas não é necessário. Como que eu calculo o quadrado do número? Número vezes ele mesmo. Então, faço assim, aproveito esse código que já tem aqui e exibo lá o quadrado do número informado é. Deixa eu tirar o acento daqui, senão vai exibir um caractere esquisito. Quadrado do número é %d. E fora do aspas, eu faço o valor número vezes número. Esta expressão aqui, lembrando, como nós vimos na última aula, a expressão, a operação aritmética pode ser realizada dentro do printf. Inclusive ele pode chamar outras funções matemáticas para fazer, por exemplo, a raiz quadrada do número. Posso chamar dentro do próprio printf, sem problema nenhum. Ele faz de dentro para fora. Então primeiro ele faz todas as operações aritméticas que existam, para depois exibir, substituindo esta expressão no local do caractere especial, nesse caso, %d. Uma última... tudo bem? Então vamos executar aqui o programa. Então tá lá, vai ficar piscandinho ali o cursor, e formamos o número 2, e ele retorna ali para mim o quadrado do número informado é 4. Poderia ser para qualquer outro caso, para qualquer outro número. Detalhe, desde seja um número inteiro, desde que caiba o resultado na apresentação, pode ser qualquer número inteiro. Tudo bem? Então, para realizar uma operação como essa, preciso fazer por partes. Descubram quais são os detalhes que você precisa do problema para resolvê-lo e, na sequência, faz, né, o que é apropriado. Uma coisa que é importante, alguns podem ter pensado, mas não precisaria ter colocado um /n para quebrar uma linha lá no informa o valor do número? Não, porque a quebra de linha já será dada pelo Enter, quando eu digitar o valor, conforme nós vimos. Informa o valor, pressionei Enter. Então, só para repetir, quando eu digitei o número aqui, 3, por exemplo, e quando eu pressionar Enter, o que vai acontecer é, em outras palavras, ele fará a gravação do valor digitado aqui, ó, nesta variável número. E na sequência, ele fará o cálculo que está representado aqui no final do printf, que é o valor do número vezes número, que é o cálculo, a operação aritmética para esse caso em particular. Tudo bem? Perguntas? Então, primeiro exercício vencido, vamos para o próximo. O próximo exercício ali, que é o número 3, ele pede para que a gente faça leitura do número. Mesma coisa que o anterior. Então, eu vou reaproveitar o programa que fiz anteriormente. Não faço a leitura do número? Faço. A diferença é que a conta que eu tenho que fazer agora é outra. Resto da divisão do número por 2. Se eu pegar, olhar, voltar lá no material, que operação que eu uso para fazer resto, para calcular resto da divisão? É a operação mod, que na linguagem C é %. Então, número, %, número, faz o resto da divisão, calcula o resto da divisão de um número pelo outro. 4%, 2, retorna para mim o resto da divisão do 4 por 2. 15%, 2,
e assim por diante. Então esse mod, que é resto de divisão, na linguagem C é dada pelo caractere %, que também é um operador binário, é um operador aritmético, onde tem número, %, número. Então, número 1%, número 2. Tá? Essa é a expressão que nós teremos. Então, voltando lá no Code Blocks, vou usar o mesmo programa que a gente já fez anteriormente. Ó. Informei o valor de um número, gravei aqui dentro e vou imprimir lá o resto da divisão e faço o cálculo. Número informado por %2. E aí ele fará o cálculo do resto da divisão do número informado pelo número 2. Qualquer número inteiro que tenha sido digitado, ele faz a conta, divide por 2 e pega o resto da divisão. Mas ele vai retornar o valor inteiro, tá? %D. Ali a questão do que vai ser exibido é um outro problema. Não se preocupem nesse momento, e isso tem que ficar claro na disciplina de linguagem, vocês não devem se preocupar o valor que foi exibido. Você tem que se preocupar com a lógica ou o raciocínio que foi desenvolvido e utilizado para resolver o problema. Se a lógica estiver correta, o formato da exibição é outro problema. Isso aí é perfumaria. Então, resto da divisão do número por outro, basta lembrar que eu uso a expressão ali %, que é o operador aritmético de resto de divisão do número pelo outro. Então, mais uma vez repetindo, aqui é a receita de bolo, hein, gente? Se você pegar e sabe que esse printf que está ali representado, o primeiro, informa o valor e esse scanf grava o valor de uma variável, poderia gravar valores em 50 variáveis diferentes que o usuário tenha informado. Basta que eu tenha essas 50 variáveis criadas, né, declaradas ali, dentro do seu escopo, no local apropriado, e existam os scanfs apropriados para cada uma delas. Então é a mesma coisa. Vai ser daqui para frente, ó, usando esse exemplo, vou fazer esse exemplo para vários outros. Eu preciso ler 50 variáveis. Até, tudo bem. Informa o valor da primeira variável, scanf variável 1. Informa o valor, outro printf, informa o valor da segunda variável, scanf variável 2. Próximo printf e assim sucessivamente até chegar no último que você precisa ler. Então, sigam o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Desde que vocês, obviamente, entendam para que serve cada um desses comandos. Tudo bem?